Bem-vindos ao site Guardiões da Luz Terapeutas. Hoje nós estamos aqui para fazer o programa Chá com Terapia. É um programa de um bate-papo alegre, descontraído. E hoje eu estou aqui com a terapeuta Dirce. Tudo bem, Dirce? Sim, tudo bem, e você? Tudo bem. E com a Prazer estar terapeuta aqui. Kátia. Tudo bem, Kátia? Oi, tudo bem? Boa tarde. Então, Dirce, me fala um pouquinho de você. Bom, resumindo, né, porque eu tenho 64 anos, do que mais me lembro, fazendo uma retrospectiva, é de que eu tinha uma infância, assim, eu era uma criança muito alegre, muito solta, muito independente, morava no meio do mato, que não tinha eletricidade e que a vida me fez, assim, ter que trabalhar muito cedo. E que isso trouxe umas consequências, porque na vida adulta eu esqueci essa parte da infância. E me trazendo, assim, muitas dores, porque eu virei uma guerreira, uma leoa. E achando que tudo tinha que ser eu mesma fazendo, mas esquecendo do lado emocional, esse lado da infância. Isso é a minha vida, né? Então, eu trabalhei já muito, já estou aposentada, mas estou aqui, continuando nessa jornada, nessa busca. Sim. E você, Kátia, me conta um pouquinho de você. A infância foi boa, né? Nós somos em 5. É um menino que é o mais velho, o restante é tudo mulher, esse mundo feminino. Eu era muito grudada, pegada no meu pai. Então, assim, se eu for fazer uma retrospectiva, toda a minha infância vem associada a ele. Não que tinha só ele, tinha a mãe, tinha as irmãs, mas tudo vinha com ele. Então, assim, uma coisa que me lembra muito é quando eu ia pescar com o meu pai. Gente, assim, era um passeio, hoje em dia pensando, horrível. Porque a gente pegava trem, andava muito, aquele chão batido, aquela terra, aquele calor. Hoje em dia eu odeio café com leite frio. Era um café com leite de boteca e pão com mortadela fria. E é uma coisa que mais, assim, da minha infância que me lembra isso. É esse contato com ele, de pescar, e a gente sempre ia, né? Então, eu tinha uma infância, também não gostava de ouvir não, então tudo era em função disso. Então, às vezes, hoje em dia, a gente tem receio, nojo de pegar numa coisa ou noutra, mas eu queria pescar, eu ia lá na terra, pegava as minhocas, colocava a mão, meu pai chegava do serviço cansado, não sabia falar não para a filha dele também, e lá ia a gente no sábado com esse passeio divino que andava um monte. Essa foi um pouco da minha infância, sem contar que eu era extremamente controladora, como trouxe, né? E depois acabou também tendo um pouco de desconforto, mas o que mais marca são os momentos bons. Sim, claro. E a sua adolescência? Também, assim, continuou na adolescência também, essas pescarias? Não continuou na adolescência a pescaria. Na adolescência já começaram vir alguma coisa assim. Eu ficava buscando informações do amanhã, parece que eu não queria ficar no meu presente, eu queria ficar sempre no amanhã. Então, o que tinha assim para buscar informação de futuro, eu estava indo atrás. Mesmo se tivesse que andar, ficar o dia inteiro no ônibus, eu ia. Mas eu tive uma adolescência boa. Eu comecei a trabalhar cedo, eu comecei a trabalhar com 15 anos, já cuidava da casa, né? Porque nós somos em 5, das mulheres eu sou a mais velha. Então, eu tinha assim, o compromisso de cuidar das minhas irmãs. Quando minha mãe saía para trabalhar, meu pai também trabalhava. Então, essa é a adolescência. Sim. E então, Dirce, como foi que você conheceu o mundo holístico? Foi
Quer dizer, eu sempre tive interesse nesse mundo, queria entender, né, desde criança, de que na vida tinha mais coisas além da coisa material, né? E que devia ter algum sentido da vida, algum propósito. Então, nessa caminhada, que foi um processo. Então, depois que eu aposentei, eu não achava que eu tinha afinidade de ficar fazendo crochê ou cuidando de netos, porque provavelmente não vou ter netos, né? Apesar de ter duas filhas, parece que não está no projeto delas. Animadas, né? Não estão Não muito estão animados animadas. para ter filhos, sabe? Então, eu achei que já tinha cumprido todas as minhas etapas. Aliás, eu cumpri, assim, no meu projeto inicial, assim, de conquistas materiais, eu consegui muito cedo. Então, eu tinha 25 anos e eu já tinha conquistado isso. E falei, aí que veio a busca. Na época, só tinha, assim, o que era mais acessível era aqueles livros de autoajuda, né? E ler livros espirituais, como Zíbia Gasparetto, quem não leu, né? Quem nunca? Falei, Quem não não, deve ter leu? coisa mais além, deve ter algum sentido, não é só, né, trabalhar, ter Pagar boleto. pagar boleto, ter um apartamento, ter um bom emprego, ter um casamento, ter marido, né? Eu acho que não está por aí. Então, por, sim, o que mais se me deu um empurrão, quer dizer, eu venho nessa jornada de busca, e que nessa busca, né, da minha essência e do meu propósito de vida, aí quando eu ouvi essas palavras, né, num vídeo da Andressa, aí eu falei, é isso tem sentido para mim, de que o meu conhecimento, a minha experiência, o que vai servir, que quer dizer, eu teria que eu queria colocar para fora, né? Que servisse, sim, que fosse útil para outras pessoas. Sim, foi a minha jornada, né? Quer dizer, além do empurrão da aposentadoria, foi uma depressão muito grande que a minha filha teve. Aí que eu entrei, assim, realmente de fundo, porque as medicinas tradicionais, ou a psicoterapia, não, eu não acreditava nisso, de que ia resolver. E realmente foi num tratamento energético, espiritual, que ela conseguiu, assim, como uma questão assim, de mágica, ela saiu assim, falar, aquele pensamento obsessivo saiu. Sim. Falei, não, eu quero entender como é que funciona isso, e é assim que eu comecei a estudar várias coisas e estou aqui. E você, Kátia, como foi que você conheceu o mundo holístico? Assim, na realidade, toda a minha vida foi ligada a alguma, podemos chamar de religião. Então, meus pais eram evangélicos. Quando era criança, eu ia para a igreja, ia para a escola dominical. Aí depois, através da minha mãe, a minha mãe é uma história bem interessante também. Ela era evangélica, aquelas evangélicas que nem cortavam o cabelo e nem depilavam a perna. Aí, de repente, ela conheceu o espiritismo, né, Bezerra de Menezes, e ela era muito nervosa. Ela começou a se interessar, começou a frequentar, e ela mudou. Ela teve uma mudança, assim, da água para o vinho. E, como nada é por acaso, todas as filhas foram conhecer esse Bezerra de Menezes. Aí gostei, fiz curso, aí parou um pouco. Depois, um dia, assim, de vez em quando eu ia lá, eu ouvia uma palestra. Aí um dia eu estava na casa da minha irmã e ela estava assistindo, estava fazendo o manoterapeuta, estava assistindo, eu fiquei ali sentada do lado dela ouvindo, e parece que ali aquele negócio foi assim, me encantou, acho que eu fui laçada. Aí eu assisti algum pouquinho com ela, e quando saiu a nova turma, eu fiz. Assim, foi libertador. Então, eu acho que eu fui conectada dentro ali da casa da minha irmã, e aí eu fui me interessando. O que me chamou a atenção também foi o baralho terapêutico, mas depois eu fui ver que a coisa era muito mais profunda, e comecei a aplicar as terapias energéticas na minha vida, e fui vendo assim uma melhora.
porque eu vivia enjaulada, sempre buscando amor no outro, né? Eu buscava esse amor idealizado de pai que não existe, né? Que todos têm qualidades e defeitos. E aí, se as pessoas achavam que ninguém me amava, ninguém me queria, né? De família, de pai, era uma coisa assim. E essas técnicas, elas parece que tiraram uma venda dos meus olhos. Sim. E aí eu fui fazendo, aquilo foi me libertando, assim. E é muito real, foi libertador. E aí, depois disso, eu fui fazer o psicanálise, agora eu também faço um outro curso, que é terapia em ação, que é tudo voltado para as técnicas energéticas e para a psicanálise. Sim. E você disse, como foi que você decidiu ser a terapeuta profissional? Eu quero trabalhar com isso. Acho que também foi um processo, né? Ficar pensando assim, podia só aplicar as técnicas para mim, né? Porque aplicar as técnicas para os outros é assim, é uma responsabilidade, né? É um compromisso também. Então, aí eu pensei, ou eu levo a minha vida assim, o que teria mais sentido para mim? Foi essa a decisão. Então, eu achei que tem mais sentido eu usar as técnicas que eu aprendi para ajudar as pessoas que precisam, do que só guardar para mim. Né? Para mim, resolveu. Então, por que não usar? Né? E que eu tenho uma jornada ainda pela frente e que eu posso utilizar isso, e principalmente esse uso desse conhecimento, que eu posso utilizar à distância, né? Porque agora veio com a internet, então, que isso me dá muita mobilidade, não preciso deixar de fazer as coisas que eu quero, mas também posso dedicar uma parte da minha vida dedicando esse conhecimento para ajudar as pessoas. Então, isso me deu, essa foi a decisão, né? Que eu posso fazer as duas coisas. Sim, porque o nosso tratamento a gente faz através da internet, né? Então, a Sim. pessoa está lá no conforto da sua casa, né? Não precisa pegar condução para ir até o terapeuta. No meu caso, por exemplo, quando eu fiz tratamento, o tratamento era lá em São Paulo. Eu moro aqui no Rio de Janeiro. Imagina, eu ter que ir uma vez por semana a São Paulo para fazer um tratamento. Não ia rolar. Ia Isso complicar foi, demais. sim, e que isso dá muita liberdade, né? A Porque, palavra é essa, né, liberdade. quando você percebe de que a energia não tem tempo e espaço, né, que você pode fazer esse tratamento sim, né? Apesar de que no início também tinha o preconceito, porque eu não entendia direito como é que funcionava, né, a questão energética, mas você entendendo, você vê que realmente se conecta, funciona, aí acho que esse foi o ponto principal para a minha decisão. Sim. E você, Kátia, como foi que você decidiu se tornar uma terapeuta profissional? Começou com a pandemia. Veio a pandemia, eu trabalho numa agência de turismo, então foi o primeiro segmento a parar e, consequentemente, seria o último segmento a retornar. E todo esse acesso que eu tive às terapias energéticas, à psicanálise, foi nesse período da pandemia. Como eu fiquei muito interessada, muito conectada, eu falei, gente, se está dando certo para mim, dá certo para outras pessoas. E se esse curso chegou chegou aqui desta maneira, então eu posso ajudar as pessoas também. E aí eu comecei a divulgar, assim, para validar a mim, ó, dá certo, deu certo comigo, aí eu quero ver se dá certo com o outro. Aí eu comecei a fazer, pegava amiga, ó, eu fiz um curso assim, umas técnicas energéticas, é muito boa. Aí fiz em uma, deu certo. Fiz em outra, deu certo. E aí os feedbacks eram positivos. Falei, não, é com isso que eu vou trabalhar. E então, foi a partir daí que eu decidi que eu ia trabalhar
nesse mundo holístico, como terapeuta holística. Então, começaram com as técnicas, agora com a psicanálise. Então, quando eu me aposentar, que falta pouco, então eu já tenho, aí sim que eu vou trabalhar 100% do meu tempo. É full time, né? Full time. Mas a decisão mesmo começou em função da pandemia. E como vocês trouxeram, o online veio para ficar. Sim. Então, não importa a distância. Né? Não. Então, não importa. Faço atendimento a pessoa lá na Alemanha. Na Alemanha, né? Eu tratei, como você conhece, a nossa amiga na Alemanha. Muitas vezes, ela me tratava de lá também, e dá muito certo. Eu também. Né? Então, assim, se deu certo para mim, se eu me sentir assim tão liberta, que tudo está a partir, que acaba conhecendo que tudo está a partir de nós, que nada é do outro, que não tem que o outro aceitar você ou não, você precisa se aceitar do jeito que você é, com os amores e horrores, o outro também consegue. Então, foi a partir daí que eu comecei. É, o acender da lâmpada, né? O acender da lâmpada. E é muito bom, de verdade. Muito bom. Justamente a liberdade de ser quem você é. E fazer o que gosta. Fazer aquilo que você gosta. Porque, inclusive, assim, quando você recebe um depoimento, a pessoa diz, olha, eu estava assim, 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 e agora eu estou muito bem, estou me sentindo muito bem, foi ótimo para mim. Isso renova nossas forças. Renova. Sim. Renova as nossas crenças. E é por isso que a gente foi fazer, né, o Humano Master. Para quê? Para a gente nos tornar terapeutas de excelência. E agora nós estamos prontas para levar isso para todos aqueles que buscarem. E dizer, olha, tem sim uma técnica. Aliás, nós temos várias técnicas aqui nos Guardiões, nós temos 44 terapias. E técnicas são 50. Então, sempre vai ter uma técnica que a pessoa vai se sentir atraída e vai querer fazer. E, com certeza, porque cada caso é um caso, né? Então, assim, de repente, eu não quero fazer o tratamento completo, mas eu vou lá, faço uma técnica e depois a gente vai vendo outras técnicas, né? Então, é isso. Nós estamos lançando o nosso site agora, com as terapeutas Humano Master 2021, todas certificadas de excelência, com as técnicas de humanoterapia, com a técnica de psicanálise e espiritualidade, círculo da vida, e também tem muitas outras técnicas, muita coisa mesmo. Então, eu convido a todos para vir conhecer a gente, saber um pouquinho mais da gente. E aí, assim, uma coisa que é importante a gente falar também, que o autoconhecimento liberta. Sim, é a libertação. É quando você começa a olhar para você. Né, a pessoa que estiver interessada em conhecer as técnicas, porque não é só mecânico, há uma troca de diálogo, há uma conversa, e assim, o que liberta é você se autoconhecer, é o autoconhecimento. É igual lá no avião, quando acontece um problema, você primeiro tem que colocar o oxigênio em você. Então, primeiro você precisa cuidar de você. A partir do momento que você se cuida, que você se renova, aí você diz, não, isso aqui é legal e eu vou espalhar isso. Sim. Isso. Porque Jesus disse, né? Vão e contem a mensagem. Uhum. É só se permitir, né? Acho que sim, é só a gente se permitir sempre. Entrar lá no site Guardiões da Luz, ver a técnica que mais assim se conecta com cada um. E assim, inclusive a gente vai ter a entrevista gratuita, né? E vai poder fazer contato com um terapeuta e conversar um pouquinho, meia hora, já dá para você saber sentir qual a melhor técnica para si, o aconselhamento do terapeuta, qual que é melhor para aquela situação. Então, é isso. É se permitir ser ajudado, né? Exatamente. Dirce e Josenice, acho que tudo começa assim. Então, se permitir ser ajudado.
Então, Dirce. Acho que primeiro a pessoa precisa querer sair do problema, né? Porque existem tantas técnicas, as técnicas não são por si só milagrosas. A Sim, pessoa tem que querer, né? E também uma técnica não anula a outra. sim, E uma técnica também complementa a outra, né? Como a psicanálise, Sim. que então, se a pessoa tem aquela vontade, fala, não, eu não quero mais ficar repetindo esse padrão, eu acho que os Guardiões da Luz traz, então, as N possibilidades, né? De que, então, eu me identifico mais com essa técnica, e se permitindo também, né? Então, eu não quero... Eu primeiro começo com uma coisa mais simples, ou que é mais conhecido, né? Porque a gente traz muitas crenças com relação a essas curas também, né? Energéticas e espirituais. Então, eu vou num círculo da vida primeiro, né? Eu quero entrar em contato. Então, agora, eu acho que o Guardiões da Luz traz essa possibilidade, né? De dar o primeiro passo. sim. Inclusive, pelo fato de ter a entrevista, de não ter receio, falar, não, eu tenho dúvida, né? Eu tenho medo de que, o que pode acontecer, porque também tem esse receio, né? Pode ter, assim, de piorar, né? De estar entrando no mundo desconhecido. Então, eu acho que esses 20, 30 minutos conversando com o terapeuta dá uma visão mais ampla, né? Do que se trata, e aí de permitir que a A pessoa gente responda. também vai ter outros programas que a gente vai falar de terapia, vai falar de processos. Então, a nossa proposta é exatamente essa: mostrar o que é a terapia espiritual e energética. O que é isso? É Isso. uma coisa nova, recente. E como funciona esse tratamento pela internet? Como é que eu vou me conectar com um terapeuta pela internet e ele vai conseguir me cuidar? Uhum. Então é isso, nós estamos aqui justamente para mostrar como se faz isso. O que a gente Exatamente. fez, a gente sentiu e a gente quer distribuir. Vamos fazer o nosso brinde? Vamos? Vamos. Então, hashtag a gente faz por amor. Opa, A gente faz por amor. a gente faz por amor.